que usada para ver. Nos damos os estudos da empresa, cada vez mais estamos em uma fase de adaptação. Interessante, é uma maturidade. Toda a igreja nos tempos bonitos, aí, mas hoje, por incrível que pareça, apesar de estar falando tempo, as pessoas hoje se alimentam melhor do que naquela época. Eu pensava que ela estava muito nada. Foram 10 anos que não tem isso, né? Estudar e maturidade. Maturidade sobre esse estudo. Às vezes, a pessoa muito educada, mesmo assim, para ela, você não entende o que faz isso. Só depois que você começa a pensar mesmo nisso. Mas no início, isso não é tudo isso. Não dá uma atividade. Tanto isso, né? Parece que tem várias faces disso. Só uma. Tem também fase de quando você passa a conversa, continua estudar. Se torna que é professor, livro, que é uma fonte de e há uma outra, que é a Europa, eu acho, que é uma fase que se chama de especialização. Então, você não quer mais estudar quando você está estudando. Fazer tudo que você faz um exercício certo, constante. Tem um momento que você fixa que alguém de repente, filosofia do igreja, ou literatura, e quer estudar uma coisa mais específica. Porque aí você já tem elementos para fazer a crítica e a autocrítica em relação a isso. Seja uma especialização na comédia, na tragédia, em filosofia. Na verdade, quando eu entrei em classes, só confirmou aquilo que eu já gostava nas graduações. Sempre gostei muito dos antigos. Sim. Até a modernidade. A contemporaneidade, os autores, claro, todos são importantes, a gente traz nenhum autor de cada um da sua profissão. Mas não me apetece tanto quanto os quando eu entrei em classe, só fez confirmar. Na graduação, eram os autores que mais gostavam. Aí tem essa segunda tomada, que é uma terceira faixa. Constante de estudos desde o início. E realmente, tem um grau de análise eu parece que as coisas fazem mais sentido. Não é para estudando para estudar, para saber falar uma coisa, outros interessantes. Então, isso aí é uma fase muito difícil, né? Tem que aproveitar mesmo isso. Cada vez mais que você estuda isso, você vai nessa espera. Que você já estudou, você acha que sabe, quando você vê que você não é parece que você tinha esquecido muita coisa. Você tinha esquecido, mas você não sabia. Aí é isso. Até no curso de como é que faz a graduação, tudo é muito rápido.
Mas quando você se torna professor, você vai preparar a aula, você tem mais tempo para ler, daí você diz, poxa, por que na graduação não tinha esse ensaio? Hoje faz muito mais sentido. Exato. Porque é uma repetitiva da graduação, aquela corrida que você está pagando as cadeiras, né? Mas quando você vai preparar uma aula, você se tem saber até dormir, tá? Essa experiência sua é fundamental para passar para os mais novos, né? Porque às vezes você está vendo, achando assim, leitor, fazendo tudo, estou tirando nota 10 em tudo, que beleza, né? E acha que isso é suficiente. Pelo contrário, às vezes a pessoa fala, eu quero aqui só para o inteiro, as duas posições, e nem tem fundamento, né? Nem você sabe tudo. E você vai aprender alguma coisa. Não é preciso insistir. Aí lá na frente, quando você for usar isso, você retomar esses mesmos elementos, você vai realmente. Então, confirma o meu velho professor que seria sempre na aula. Melhor abrindo da turma sempre professor. Porque ele aprende duas vezes, né? Ele tem esse. E é isso, o gosto de ser professor é justamente isso. Que você gosta de dar. Mas quando você não tem maturidade suficiente, você faz aquilo. Mas lá na frente você vai colher esse fruto. Você nem faz ideia de como você. Deus me fez ser professor, apesar dos pesares. Eu acho que se eu fosse professor, ou eu seria professor, ou talvez bibliotecário. Isso não me realizado. Mas o bibliotecário não tem isso, né? Sozinho, não tem que ter filho. Bibliotecário, o dono de feio, o de loja de livro, mas ele não tem isso, ele não ensina. Fica só ali guardando dele. E tem fala para a gente, ele pega uma coisa, pega uma outra, pega outra. Ah, hoje eu vou estudar isso, vou lá para aqui. E o professor, ele tem esse clima final. Ele começou a ver, ele nessa linha, conduzindo. E isso faz muita diferença. Então, eu sou ensino, aprendendo de um modo melhor, de uma posição melhor. Então, quando a gente abriu, a gente está dentro da posição, você pode aprender muito bem. Você está aprendendo muito melhor para nos ensinar isso. Então, essa é a ideia de semear e dar fruto. Porque tem o semear, não dá fruto. Às vezes você é mais complicado. Em Platão, estava lendo essa semana, tem essa metáfora que eles chamam de jardim de Adonis. Você fala assim, Fedro. Ele diz assim, olha, se você fosse um agricultor e quisesse muito pelo seu trabalho, você é uma pessoa dedicada, se interessa muito pela semente e tudo, você ia querer plantar sementes em vasinhos que duram uma semana ela volta, eles moram, que é chamado Jardim de Adonis, que eram usados nos festivais de Atenas, na cidade de Atenas. Então, eles tinham as vasilhas que tinham plantado pelas sementes, assim suas cerimônias. Quase como hoje tem aqueles bonsais também, arvorezinhos e tal. Não era isso, mas era a ideia que era colocar a semente, germinar. Ou você preferiria escolher um campo, preparar a terra, semear também, para que não 8 dias depois, mas 8 meses depois, você pudesse colher aquele crescer. Então, muito bom semeador. Isso daqui está antecipando a parábola do semeador. É aquele que escolhe, não impressa, tem com limpeza, para que faça aquilo na mente. Então, não é que os alunos fazem.
Eles fazem isso, mas de precaução, tirar nota e tal, e as coisas vão acontecer muito rápido. Ao passo que aquele que realmente gosta, ele não tem pressa. Ele sempre vai esperar de acordo com o seu trabalho. Quando ele é exatamente essa ideia que ele faz a contabilização. Fala, quer dizer, você pode fazer um jardim inteiro, um mar inteiro, muitos dias, ele vai estar importante. Mas ele vai dar fome. E aquilo é ser unidade. É uma brincadeira, vadia. Ou você pode esperar, se preparar, preparar a semente, preparar o campo, cuidar para que depois você se produza. Isso é o sério, isso é real, é isso aí que vale. Então, o professor tem isso. E ele não estava falando do professor, ele está falando do filósofo. É a mesma coisa. O professor no grau menos baixo, mas realiza esse mesmo trabalho. Não vai ter fontes da forma e ele vai avançando. O seu trabalho sempre no momento certo. Não querer preparar tudo de uma hora para outra. É tudo isso. E aí, as disciplinas que são dadas, elas têm um aspecto assim, muito burocrático e desviando. As pessoas já me explicam, não é por isso, mas eu estou falando. Necessariamente. Primeiro, como você fez? Às vezes você pode ter feito até vários semestres a mais e não ter ainda achado. Você está pronto, tem o momento certo. Então você só vai poder de acordo com o trabalho que você realiza. Nunca você vai aprender algo que você não tenha trabalhado antes. Isso é um fato. Está vendo um pouco de nada que alguém deixou para trás, eu achei feito. Não é isso. Você vai avançar com o tempo. Ele vai te levar adiante. Então você vai chegar lá, às vezes, da mesma forma como você partiu. Vazio. Porque você fica preparando o jardim de alguns o tempo. Fazendo as coisas bem ajeitadinhas, mas que acontecem. Quantas vezes eu já tem condições, mas que tem essa ideia do mecanismo. Agora, se agora, isso nunca deu certo. Nunca deu certo. Porque acaba depois se decepcionando, não quer mais, difícil. E aquele também tem tornado também mais figurante. Significa absolutamente nada. Então, o que é real aqui faz acontecer são esses momentos mais difíceis. Às vezes, o espaço, esse momento, seja no estudo, no trabalho, é isso que faz você crescer, você criar nisso, você ter mais condições. Só que sobre isso, ou seja, ele está repetindo a voz. Então, ele está confirmando o tempo todo que ele pensa. Isso é uma oportunidade de confirmar aquilo que ele sabe, muitas vezes. Ele pode mudar, se ele viu que está certo. Porque ocorre que, por novidade, mudar dá trabalho. As pessoas não querem. Então, pensar de um jeito que é nada desse jeito. Certo? Como se fazendo uma comparação que você usa um livro didático, vai usar no final da sua carreira primeiro livro. Você já sabe, mesmo, está disparado e tal,
Não vou botar de coisa nenhuma. Eu tudo de novo, tá? Como você quer, né? Você recusa. Você recusa a oportunidade de aprender mais, saber mais. Mas não deve recusar essas oportunidades, aproveitá-las. Então, às vezes a coisa é difícil, mas aí você espera, você não vê. Então, você não dá conta. Então, às vezes você é imaturo para isso. Você espera. Se você tiver paciência, chega um momento. E aí você vai se destacar nisso. Então, você soube esperar o vida. Sofreu a vida, né? Mas não deu certo, agora é minha vida. Agora eu sei. Então, isso dá uma condição, uma fiabilidade muito grande para a gente. A pessoa passa por essas etapas. Isso é a formação do regime. Tem uma disciplina rotina, essas trabalhos que se fazem aqui, sem nada que isso vai te ajudar a ser um regime. O professor, ele é como uma pedra preciosa, ele já é. Ele precisa do bem. Porque se você não for, precisa. Então são quartos, não pode ficar assim, um diamante, não vai ser. Vai fazer outra coisa. Sabe, tem gente que não vai. Nada mais. Perfeito. Você tem que saber. Então, você não vai querer se comparar com ele. Tem essa atitude. Quando fala, você já vê que o cara já sabe o que está fazendo. E já tem mais dificuldade, sabe mais até, não tem mais dificuldade. Então, isso tudo entra nessa peneira universal, quando você vai buscar nessa sua colheita. Isso que a gente vem plantando. Na hora que você parece outra coisa que você foi assim que mas é assim que a gente deve ficar. Nós não somos crianças. Ficávamos coisinhas, joguinhos, dimensões, coisas divertidas. Não é isso. Isso aí fica aí uma coisa fechada. Ela dá sua graça naquele momento. Depois, morre. Eu já dizia, a gente vai fazer uma coisa mais séria, uma coisa mais definitiva. Vai mudar vocês. Vamos mudar mim, coisa para vocês que vocês têm essa condição de ser críticos, de ler, de saber onde tem as coisas, fazer referência direitinho na história, muitas ciências, biologia, ciência. E aí você tem um padrão. Cria esse padrão e se envolve, e se inclina. Isso é uma base. Aí você está construindo o seu conhecimento, sua ciência. E você é capaz. Não precisa ser professor depois. Se for, tem isso que nós estamos falando. Porque senão você repetir a dose e experimentar. Eu gosto muito de fazer isso. E até os alunos que já me conhecem, muitas vezes sabem que eu dou a mesma disciplina de modos variados. Nunca dou a mesma forma. Portais diferentes, texto diferente, às vezes mesma aula. Fazendo uma variação. Para verificar como tudo aquilo que foi dito. E às vezes a gente descobre coisas excelentes. Coisas que a gente achava que era aquilo, mas de repente você vê que tem outros lugares onde aquilo se encaixa. Pode gerar, faz com que você vá crescendo cada vez mais. Bom, eu aproveitei aqui para as questões aí. 7, retomando aí o nosso estudo,
o sistemático e sistemático. Uma por redução, outra por diferença. Porque redução tem recurso do tempo. Por exemplo, esse tema, ele, na verdade, é o verbo montando, que eu aprendo. Veja que o tema do inferno é tudo musiquinha. Quando você vai para o isso, fica isso aqui. Bonito, musiquinha. E aí você começa as linhas secundárias aqui e o aumento aqui. Já outros, como por exemplo o verbo ergo, que muda completamente esse tempo para outro, diferente, que é esse daqui. Não tem nada a ver com aquilo. Certo? Aí você põe as mesmas exigências, o momento aqui vai para a quantidade vocálica que passa a ser que é isso que é mais a onda, uma forma de dar um aumento, né? Essas são os tipos de aumentos que a gente já está trabalhando, do 1 ao 5, nós vimos aí que são essa, sistemáticos, uma criança toda, esse sistemático médio, tem um sistemático em mim, e aí não tem um sistemático, aparece aqui, e um mestre, em grupo, também dentro do ciclo. Muito bem. E fizemos ali um que é o verbo externo, também interno, ou seja, chegastes à terra dos eleitos de Deus. E se ela também, não é isso. E aí, plural, isso aqui. Aí você pode perguntar para quem não sabe coisa nenhuma de outros, vai ter que procurar no vocabulário ou no dicionário. Como disse, o senhor vai achar. A entrada musical dele é esse aqui. Então tem que saber isso, né? Alguns dicionários maiores, se procura ela, ele não vai dar mesmo, mas se procura ela, ele vai dizer algo isso que. Mas, como é que o dicionário do dado? Precisa saber mesmo. Alguns verbos principais que a gente vai aprendendo a conhecer as formas de origem. Agora, então, número 6. Que são os talentos, ortopedista e hematologista. Te dei poder. Então, esse daí tem uma coisa aqui, que é participício. Eu venho até participe. Então, não participe em pé, presente. Do verbo kaleo, chamar. Então, aqui você tem o verbo kaleo. Você vai ter o imperfeito do verbo kaleo, que é Tenká, leão. Tenká, leão. Vai dar um encontro vocálico aqui, vai dar
ficaram assim, tá? Os irmãos vocados é aqueles dos verbos temáticos, nós já vimos antes, como filéu. Se olhar a conjugação de filéu, você vai ver lá, filho, filhos, filhos, cale, cales, cale. Só olhar lá é a mesma, certo? E para olhar também, dessa forma, Gabriel vai dar o particípio. Se Gabriel é inverno, presente, particípio também é presente. E como que a gente faz o particípio? Você vai ver uma parte do tema em Calé. E o verbo em fora. Significa Calé vai dar. Calé. Calé chama. Chamando, porque chama. Isso é masculino. Para o feminino, o que acontece? Você sempre vai ver isso aqui. Mas para entender. Então, por exemplo, aqui você vai ter o genitivo. Você vai no negativo, você tem o genitivo. Fica leontos. A leontos. Também camintos. Então, vai dar camintos. Exatamente como aqui. Só que aqui não é genitivo. Veja aqui um S. Se for plural, vai ficar Calé ontes. Calé ontes. Esse encontro aqui vai dar calutas. Pronto. É exatamente aquela forma. Isso aqui. Isso aqui é masculino. Para feminino, eu faço uma acréscimo aqui. Eu ponho um ódio e o alvo. Então, assim, essa forma que você já viu, já não existe essa forma descrita. Isso aí é uma forma depende a partir dos princípios que explica a forma que vai dar, que é a luxa. Essas. Então, masculino, feminino. E o neutro é igual a esse, só que ele é prévio. Neutro. Feminino. Neutro. Você vai ter mesmo tempo. Assim, Calé vai dar sem muito tempo, o T aqui no final cai, vai dar calor. Esse aqui é neutro, esse aqui é masculino, esse aqui é feminino. Os partidos acontecem dessa forma. Todos esses processos estão vocês podem verificar depois. Não tem como que a gente não aproveite ao longo da nossa vida. Que lá, forma de estar aqui, então, é um particípio plural. Masculino. Aí vem, o que será para o masculino? Porque aqui tem pai. Então, o líder é masculino, cidadão.
forma bonita. São dois cidadãos de muito plural. Por isso tem essa forma. Chamando os sócios, os cidadãos aprenderam tema que veio com ele, que era preciso fazer. Então vamos ver o tema, que é o primeiro verbo. O verbo que eu falei não tem. É assim. Vamos saber. Professor, nessa frase isolada, seria possível interpretar esse avisto como se fosse presente? Interpretar? Estou traduzindo. Eu Não coloquei no passado. que é o visto. É passado. Então, veja só. O passado de montano é um imperfeito. A gente já sabe como é que é. Você põe o aumento da desinência secundária. O futuro a gente constrói sobre o tema populismo. Uma peça. Médio. E ao visto, como eu falei sobre esse tema reduzido, pega esse tema e reduz. Mata. Fica hématon. Desinências secundárias, igual a essas aqui. São as mesmas. Só que olha a diferença. Esse é o passado. Esse poucos. Imperfeito, você retorna o mi, que é a inicial do tema, isso você retorna. Não é o meio. Não há pecado. Me mata. Se eu ambos nós são perfeitos. Eu uso este dentro de um texto, quando eu estou narrando uma coisa, eu digo que eu fiz, ou que alguém fez. Quando eu encerro o pensamento, eu uso isso daqui. Isso aqui é muito mais rápido. Isso aqui é muito mais frequente. É a mais frequente de todas as formas. Porque a gente vê, às vezes, são narrativas que vão alinhando com as ações. Você faz o que alguém faz. Então, na verdade, o que nós usamos como perfeito também é um visto. A gente narra alguma coisa, a gente usa essa limitação. Se fosse passar por ele, tudo seria outra coisa. Tá certo? Beleza. Então, essas coisas são. E ali tem tema. Professor, mas é plural? Sim. Porque esse verbo aqui está desse fora. Hematon, hemates, hemate. No plural, você vai ter hematomen, hematete, hematos. É isso aqui. Não é igual ao primeiro. Então, aqui é eles, os cidadãos, aprenderam que pronome
O que tem que ser preciso. Porém, fazer o que era preciso fazer. Então, vai apoiar também, né? Como esse Caleb, em intenso. Apoiar. Certo? Fácil. Crime. Que era preciso fazer. Certo? Então, bom, isso. Esse conjunto aqui, porque é temático. Esse tipo de proposição temática. Tem um sábado. Até aqui é desse tipo aqui, eu só podia ser assim. Esse aqui também. Esse conjunto da mesma forma. Vamos lembrar, sabe? Aí, certo? E aí, nós temos aí uma oração, livro, posto, orações. Você tem o versículo principal, olha o que tem, tempo. Aí tem que eles aprenderam. Então, você usaria assim os livros. Pode usar isso, né? Principal. A oração definitiva está posta. Que tem o que era preciso e a outra definitiva foi ele. O que era preciso fazer? Quando perguntaram aos sábios, chamando os sábios, onde é que vai isso? Aqui, não participa, vai concluir. Mas você conclui calutas que sofremos. Os termos também de complemento, tá? A estrutura da sintaxe principal, versão subordinada, 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 e essa subordinada de Corinto, com um adjetivo. São cidadãos, isso. Por isso, o participe é um adjetivo verbal. Significa não o verbo, mas o pronome. Certo? Veja como uma forma analítica de ver como as classes de palavras e, junto da sua função sintática, se encaixam como se fosse um jogo em que houvesse uma hierarquia para cada forma dessa tarefa. Alguém me perguntar no futuro? Eu não sei, daí vocês não conseguiram fazer. Se você botar tem que concordar com aprender. Então, não deve ter que ficar regra. Eu consegui o que é. Não, mas tudo não é eu, né? Se você fosse ver, fazer análise, mostrar, você ia perceber logo. Certo? Então, é uma auto-correção. Alguém achou muito difícil. Alguém achou bonito.
sempre se consultar o saco. Não consultar o saco. Vou pensar. Funcionar os atos. Há muitos serviços. A mim, muito do livro. Às vezes a pessoa está por valor do livro do estudante. Aí nos capítulos diz assim: para você ser ministro da qualidade, você não sei se vai ser ministro naquela área. Ministro da Agricultura não precisa saber nada da agricultura. Ministro da Educação não precisa saber nada da educação. E o presidente tem que ser aquele que possa ser controlado, aquele que tem opinião própria. Assim, a gente fala, o Brasil é todo normal, né? Enfim, mas conjuntos de lei e gente Referências. o país precisa saber das É que hoje as pessoas igualzinho parece. São muito difíceis. Alto e sustenteiros. Mas é engraçado, é atemporal. É atemporal. Aí você lê o que diz, Século XIX. mudou nada. Piorou. Piorou que agora que gosto. Antes a gente não ia, agora nós estamos aqui. Fantástico. Claro que eu estou sistematicamente mostrando sempre os caminhos melhores. Quando você for fazer isso aqui, você tentou várias maneiras. Então, às vezes, você nem conseguiu, ou conseguiu depois de muita tentativa. Eu acho que a minha dificuldade maior nas frases é pegar elas isoladas, assim, não tem um contexto para poder trabalhar. Vai ter um contexto, aí o texto vai ser pequeno. Aí o problema é esse texto que não A gente já chega já lá. Mas é isso mesmo, você tem razão. Agora, bem, próximo ano. Foi no Tom Raider. É só um pai do pessoal. Veja aqui. É bem sintético. Quando você olha assim, você vê aqui, ó. Foi quando esgotou no latim. Vem e acusativos. Você tem uma coisa bem simples, você tem uma oração sobre. Como é que a gente vai entender isso aí, né? Você primeiro precisa procurar texto. Que verbo é esse? Um verbo que é muito importante. Silêncio. Aí, esse verbo é terra. Peixe. Que é o verbo ter. Não ter. Tem. Esse verbo, no passado, eu vou com um aumento aqui, usar a residência secundária. Quando eu ponho um vai ficar E. E a residência secundária substitui o homem. E. É mesmo. Outros tem que dar de informação, essas combinações, porque o nome parece que às vezes é da época, é daqui, como é que a gente vai. Eu estou não vou me não vai distinguir quando ela vai dar época, quando ela vai dar aqui. Quando é um aumento de alguns, ele pode dar um meta longo. Como ali eu mostrei em algum ponto aqui, às vezes acontece. Você não tem como saber isso. Então a gente tem que relacionar as formas que são dadas. Então, tem as duas essas formas aqui, para que vocês
mentalize, faça igual as formas principais dos verbos. Aqui, o presente, indicativo. Entrada lexical. Pode ser um verbo ativo, ou pode ser lento. Tá? Uma das duas. Aí eu tenho o passado dele aqui, que é o imperfeito. E tem o futuro. Então, essa parte aqui, primeira, é o inferno. Você tem presente, passado e futuro. Depois você tem o holístico e o imperfeito. São dois aspectos diferentes. Cada aspecto desses aqui tem o mesmo que tem, por exemplo, aqui tem infinitivo, que é mandamento. Aqui também tem. Você põe o rei aqui, mas tem sem o aumento, porque o aumento é só no indicativo. O particípio aqui é mandanome. Aqui é matome. É igual. A gente percebe qual é qual pelo tema do culto. E se for aqui, mesma coisa. Se você tiver até quem tem 21, se eu tiver até posso, que é não posso, não perfeito, eu participo perfeito. Então, cada um desses três aspectos aqui, eles têm as mesmas formas. Mas que a gente aprendeu. Tem imperativo, tem subjuntivo, limitativo, tem significativo. Os mais interessantes que a gente conhece, um pouquinho mais usuais, são exatamente o particípio, que é a sua multiplicidade, e o rendimento. A situação é muito fácil de identificar que só tem forma pela vida. O negativo, o médico, assim que é o mesmo. Então é mais fácil. Mas não participa, ele tem muito mais variado. Se tem regras muito neutro, se tem singular dual, se tem a definição de cada um, nominativo, acusativo, dativo, genitivo. Então, ele tem uma variação muito grande disso aí. Talvez isso. E o interessante aqui é que a gente sabe, quando você usa essas formas, você vai entender em português o que nós, 15 anos atrás, mostram. Como que as orações se encaixam uma na outra. Não é aquela coisa de você pôr o período do almoço, separar e classificar as orações pelo outro. Fica meio sem sentido. Você tem que falar, você tem assim, pensar, você tem. Quando você faz isso, você automaticamente já sabe que ele não se encaixa. Uma coisa, você tem uma oração participial. Ela é, na verdade, uma predicativa subjetiva. As orações são predicadas, portanto, substantiva, predicativa é o sujeito. Ele precisa de participar. Eu preciso ver. Eu preciso dizer, quando chamam, sabe? Ao chamar, quando chama, certo? Então, são formas de você entender e traduzir, participa. Muito bem. Então, então, aqui o tudo esse verbo, ele segue um modo bonito. O humorismo, ele tem um termo diferente. Não é assim, o humorismo. Não é um histérico, é um escrito. Então você vai pôr no plural, esquece.
Portanto, vai ter um aumento dele. Depois tem o tema. Sim, esta. E você tem também que efeito que você vai ter só um momento desse daqui. Essa. Ou seja, não mudou o tempo. Uma diferença nesse tipo aqui. Muito diferente, mas há também uma referência que esse livro passa a ser utilizado no mundo, né? Uma simplificação disso aqui. Talvez isso já aconteceu antes da pandemia. Depois isso foi adotado por uma forma simplificada. Que seria se eu não soubesse desse fato, quisesse formar o futuro, que é, eu colocaria um signo na frente aqui, que é o anexo, que aparece também no futuro. Só que foi um espírito forte. Sobre os reflexos. Sim. Por quê? Porque você tem que veja, aqui é um sigma aqui. Uma outra coisa. Aqui é o que reflexo. Que aí eles formaram um bicho em cima disso aqui. Nome sistemático. Como é que seria? Seria o quê? Faz isso. É por analogia. Certo é esse saber que parece mais forte, mas falando deixa eu dizer para vocês saberem que isso também é uma variação. Isso aqui por analogia. Fizeram analogia com os verbos. Uma coisa simplificada. E aí passa a ser usada, passa a ser escrita, é adotada também. Mas o melhor é esse que foi muito bem. Agora, implantei plantas protótipos. Os protótipos mudavam. Dizendo todos os mortais. Isso não é de uma pessoa, vai ter que ser tiver o tem, aqui é tem uma verdade estabelecida. Aí o outro era passado, agora o outro está fazendo. Mas aí, veja, quando você fala todos os mortais morrem, isso é narrativa ou é uma verdade absoluta? Não sei. E você, os mortais não podem voar, isso não acontece. Os mortais morrem, isso é uma verdade absoluta. A Terra gira em torno do Sol. Então, nesse tipo de pensamento, que é uma coisa óbvia, é a origem. Você pode traduzir pelo presente. Aí não tem prática. Se você não usar uma vez no passado, tá tudo bem. Beleza? Nós estamos fazendo então, exatamente. Ó. Todos os mortais têm o Hades comum. Ou tem comum, nós dizemos, tem comum o Hades. Ou seja, claro, todos são mortais.
Certo? Então, por isso que a gente diz aí, tem. Não, tiver continua tendo, certo? Não vamos brigar por isso, não. Isso aí é o menos que você tem que se preocupar. Que a gente tem que se preocupar com isso aqui. Certo? Eu falei, tem que entender as fontes e ser capaz de entender o que está sendo dito. Essa é a questão do estudo histórico e isso das verdades absolutas, são contextuais. Né? Isso é um exercício só para você ver as formas. Veja que eu estou dizendo que essas formas novas seguir esse mesmo padrão aqui. Eu tenho antigos, é o passado, os velhos, o presente. O mesmo assim, certo? Bem, aqui, só isso aí. Qual a dificuldade? Achar o verbo. Se você for procurar, você não tem que achar. Para você procurar, tem verbo, tem essa forma aí. Mas deve ser assim. E é muito certo. Então, outro verbo que a gente vai aprendendo a conhecer são esses mais comuns, esses muitos textos. Depois a maioria, isso que se vai botar no texto, são sistemáticos, ou esses mais conhecidos, sistemáticos. Você já fez isso uma vez, você já sabe que então já fica, digamos, fluente. Você já sabe o que significa. O seu trabalho é encaixar as orações, colocar o sentido, construir o texto. É isso. Certo? Bem. Muito. A escola de estilo é master, onde tem ninguém. Para fazer definitivos. Olha essa forma. Tem. São os infinitivos. Os infinitivos. Porque esses infinitivos pertencem ao verbo. O medo é a momento. Olha de lei, se olha no dicionário, ele dá. Quando você forma um definitivo ao mesmo, você tira o aumento do indicativo e põe a dependência da dependência clara, você põe em eu também tem. Se você participa ao invés de esse, forma, usa, forma, então, o participe, se der em forma, usa e forma. Definitivo aqui. Beleza? Você já conhece. Aqui acontece a mesma coisa, só que é outro verbo. Aí você procura aí, é eu. Eu tenho uma origem. Houve uma redução. Bom, agora é fácil traduzir. Mas como é que eu traduzo o pedido Paulo? Da mesma forma, traduz o pedido também é um vestido. Veja só. A escola de cinema é bem evidente. Quer dizer, a escola de é o quê? É vergonhoso, é feio. A polipei mar. Abandonar, deixar a batalha e fugir.
Certo? É isso. Mas não precisaria nem mais do estilo, né, gente? Está como produção da origem. As donas de marca, onde tem carne. Na temperatura depois leva as fortes, né? Pode evitar que a gente não se fugir da batalha. Está sendo perseguido. Perseguidos e tem isso, né? Exatamente. Por exemplo, aqui, o objetivo que veio é o quê? E aqui, mesma coisa, seria o quê? Alguém. Certo? Mesmas formas, entra. Veja que o entendimento ali é muito simples. Você pegou, sabe que ali é o objetivo, só traduzir, como a gente conhece. São duas orações subjetivas, reduzidas a 20. Fazer isso, é ok. E é bom. Não tem movimento aqui. E essa conjunção funcional que juntos indicativo estabelece a condição irreal. Condição irreal. É assim que eu digo assim. Olha, se fosse vocês, eu faria de tal. Não sou vocês. Nem poderia ser. Seria. Eu digo assim. Se eu fosse Deus, eu faria assim. Seria. Se eu fosse Deus, eu faria assim. Agora, se eu dissesse, se eu fosse um bom professor, eu faria assim. Isso não é ideia. Não que eu não possa ser um bom professor, mas está dentro de uma possibilidade. Aí seria uma optativa. Isso seria uma optativa. Agora, o grego é completamente a diferença. Em português, o português é a mesma forma que se usa. Se eu fosse, se eu fizesse, se eu pudesse, tudo é irreal. O grego usa indicativo, talvez. Na funcionante, usa um plano. Indicativo. Então aqui você tem mais indicativo e o indicativo. É por isso que a gente diz assim: se eu fizesse, eu teria. Você tem aqui o rei doutor, que é uma forma paulista de verbo, que é o que? Qual é o verbo? Você sabe que tu fez isso? Mas em grego, qual é o verbo? Como é que vocês acham? Só um exercício.
Isso aqui é uma lista de governo. Achei. Lembre-se que o sexo é a primeira exclusividade. Tá? Ali não está. Está na terceira. Demétrio. Eu não sei isso. Isso é muito difícil para vocês, tá? Dessa forma que eu estou fazendo, vocês procurar, é o mais difícil que tem para fazer o exercício. Portanto, é só ver cada um que é, cada coisa fácil. Para ter ele faz. Agora, para achar isso aqui. Esse aqui é fácil achar. Defina-se. Isso é fácil achar. É um não sistemático. Isso aqui não é sistemático. Isso é temático. Lembra esse primeiro aqui, filhos? Mas como é que ele? Como é que nós verificamos? E aí, isso vai passar. Enfim, vai dar enfim. Eu estou falando, tudo vai ser isso aqui. Falando agora das outras possíveis. Isso daqui. Não é isso. Vai ser influência. Pronto. O efeito, né? Define. Tem uma lista possível que é filé, fiamma. Tem um fiamma. Se filetes, tu se chama. Agora, esse, quem achou? Autor. É autor? É autor ou nome? Elton, não. É a coma, isso daí. Show. É difícil mesmo. Então, só. Então, por isso é que eu preciso prestar atenção nessas coisas. Para não ficar. Mas se eu tivesse procurando um dicionário desse conceito. Como seria?
Talvez, tenho mais certeza que se pegar aquele dicionário e for procurar isso aí, ele vai levar. Vou dar uma colete. O dicionário for menor, naquele nível que você está escrevendo. Você procura isso aqui. Aí ele vai para isso, manda você procurar. Aí lembra. Foi estudo. Estudo bem. É daí que vem a palavra dos Heideses. O que é Heideses? Heresia. É uma escolha. Certo? Então, vai leva. Olha só, o efeito dele, você vai alongar o alvo. Como era. Esse iota passa a ser subscrito. Olha só, e como ele é temático, ele vai fazer essa função aqui. Então aparece essa forma aqui, ó. Embaixo. Heron. Por quê? Eu escolhia. Se você achar bem, mesmo no inseto, ele ficou a diferença, não reconhece. O nota foi para baixo. Acontece com eles. Isso aqui está nada. Aí vem. Futuro. Aí é só. Note que aqui ele não alongou. Ficou. Aí é isso. Aí, se alguém achar na coiné, a longa, acontece por analogia. As competências. Porém, então tem alguns verbos, por exemplo, que é longo em outros, não? Sim. Só uns, não resta nada. Eu vou dizer que isso não foi ensinado. Mas não é outra coisa. Aí vem, atenção agora. Mas diz que é o texto feito, que é feito. Ó, presidência circular. Só essa. Feito. Isso significa que o tema é completamente diferente. O tema é ela. Eu, nos momentos que voltei. Veja, o aumento do infecto é em ela. O aumento da origem é em ele. Então, deixa eu explicar a pergunta que ele fez. Ele quer dar Não tem necessidade. É só olhar para conferir. Aí você já conhece, eu já sei. Mas se eu não tivesse olhado antes, não tivesse visto antes, não teria opção disso. Isso é próprio da língua, da dinâmica da língua. É um elemento vivo mesmo que faz parte. Essa forma, existem variantes. Então, vou olhar aqui para ter certeza. Existem variantes dela. Que é olha, no perfeito, voltou a ser isso aqui. Agora, se você achar, por exemplo, no Ático, Platão falando, com base no tema glorioso, não com base no inferno. Então há uma variação dialetal do Ático, dônico, jônico, certo? Então, tudo bem. Quando aparecer isso aqui,
o relacionamento se leva. Porque esta é a entrada do Espírito. Entrando aqui, ele vai te dar tudo isso aqui e muito mais. Mas se você não entrar ali, você não vai ter a porta aberta para saber o que é. Eu vejo que é um jogo, né? Com as suas dificuldades. Aí fala assim, mas professor, peraí, está aqui essa residência média e essa secundária, ou seja, é como se fosse um verbo médio, não ativo. Você faz uma escolha para si, como eu falei, eu compro algo para mim, aí o verbo é médio. Então eu vou usar a forma média, não a forma ativa. Então qual é o médio? É esse aqui. Bem nome. Eu conjugo esses verbos. Olha só. Nome. E aqui é o pessoa. Redenção. Redenção. Caiu o sim. Aqui está o quê? Rio. Terceiro, rei da cor. Primeiro de plural. Quilômetro. Segundo, rei da cidade. Bosta. Eles, terceira do plural. Reino. Escolher médios. Se você não escolher, está bem. Seu interesse. Você escolher no seu interesse. Então, o que é melhor para você? O que você quer? Esse ou esse? Vai ser aí é Raileo. Rairu. Só para a gente ser gênero. Exatamente. Escolhe para mim, eu quero escolher meu pai. Então. E aí? Olha só que interessante essa experiência. Meu nome. Como se traduz isso para mim? Já sei o que significa. Teria, né? O que mesmo? Verdade. Basileia. O rei, Basileus, Basileia. Substantivo. Se cidadãos chamassem de verdade. Não teriam se os cidadãos amassem a liberdade, não teriam escolhido. E quem não toma Basileia? Aquele rei. Exatamente. Eleutério é. Tem horas em Eleutério, você não ouviu falar. Pobre Eleutério, você não pode sentar, dar. Não tem parte da cultura, não faz. Certo? Por isso que nos tem escolagem. Escolagem, Eleutério, muito imbatível. A escolagem é escolagem. O que? Então, se amarram. Se fosse um dia, ora,
E às vezes você pode ter exigido que brasileiros, o grego, ele não é um rei normal, ele é, na verdade, um líder. Às vezes você escolhe o líder, você não tem como é. Chegou lá, conquistou o dele. Então tem essa característica de escolher. Às vezes você pode escolher um ou outro. Você não escolhe um Deus como diretor da cidade? Então pode escolher um Deus. Você vai dar na questão da padroeira. Tem cidade tem uma padroeira usada. Consagrar a cidade, você já consagra aquele Deus. Exatamente. Alguém escolheu isso. No caso do grego, está ligado à comida, com a cidade suja. Às vezes, algumas fundadores estão sendo escolhidos. E aqui, os dois não é. Mas a escolha pode ser pessoal. Ela tem que ser subordinada a um cerimonial religioso. Os pássaros, as entranhas, as leituras, as coisas, é ligada sempre ao divino. Então, o mundo foi escolhido por algum. Algum foi favorável a ele. Escolheu ele. Tem muitos casos Eu briguei com o escudo, né? Estava esperando uma notícia na minha foto. Eu guardei até o escudo. Aí eu guardei só para dizer quando o processo se descompensar. Aí eu disse: olha, você vai ter uma boa notícia. Né? Por quê? Quando eu saí do ponto muito para a direita. Então é auspicioso. Aí eu respondo. Aí eu falei: o que é a vez que eu ainda? Olha, foi uma coruja. Realmente aconteceu uma coisa. Algo que te chama a atenção, às vezes não é tão comum uma coisa dessa acontecer. Você está batendo susto. Agora, porque não, não sei se sul, mas talvez seja uma vez está tradição que é coruja, mas não ser boa coisa não. Já passa rasgando, né? Rasga mortalha, né? Se alguém da casa que vai fazer, né? A maior boca. Acho que os gatos Tem aqui na praia, eu vi aqui, conto com ela às vezes. Às vezes, é interessante que a gente, quando presta atenção, porque também está escuro, já não tem sol, então ela passa, ela fica caçando ali, dentro dos olhos. vai no ficar fora e pousar natureza, do final da casa, assim, uns 5, 6, passa a noite, e a luz. Pousar, isso. Já deixaram foto Sobre os meus braços. acho que não Interessante. Para mim, é um significado, né? Na tradição dele, na política, é dar tempo, né? Então, a moeda, hoje, tráfico de inteligência, sinta os vídeos. exatamente. Tem escola aqui, por exemplo. Não sei como é que está aquela mamada, que é o livro do livro. Está do lado do liceu. Ali está afastado da porta, né? Justamente está dando. Não sei se não virar. Pode virar para ter. Mas justamente por isso mesmo, a tradição, né? A reformada, não sei se. Mas aí as culturas
Nossa, somos mais julgados. A faculdade todo dia era ali, né? E os livros. Aí a gente conhece a tradição justamente pelos livros. São os antigos. Eles não tinham essa simbologia. Certo, então, isso aqui acontece sempre, tá? A combinação do lei com aí sempre vai ficar no indicativo. Quando não é indicativo, aí é o potencial. O potencial é o que pode não ser. Olha, se chover, eu não vou. Se chover, aí é o potencial optativo. Certo? Se chover. Não, é a condição justamente da potência. É a condicional condicionante. Certo? Essa é a estudo. E quando é irreal, não, aí eles falam assim, olha, nem que chova pedra, canivete, sei lá, dinheiro. Eu sou Sempre os dados que a gente utiliza, os ciclos não necessitam uma profundidade maior quando a liga dele. Então, a gente parece que tem um desenho gigantesco, sabe? Na verdade, a impressão que nesse momento eu não ninguém. Mas é isso mesmo. Mas é isso mesmo. é a própria vida por você ter. Exato. O exercício, justamente, a própria vida, ela reflete esse tipo de pensamento. Só você pegar a estrutura do verbo grego, é um verbo latino, que é bem próximo do nosso. Então você vê a diferença e a densidade que tem as formas que para nós se traduz com orações. Então, a diferença que tem você ter uma forma sintética, uma forma analítica, querendo significar o mesmo. É que, evidentemente, você não tem elementos para um conjunto. Então, você precisa articular para formar aquilo que em grego está em uma palavra. Então, é complexo. Mais complexo. Quando você tem fluxo para isso, é mais simples. Isso é muito mais complexo. Porque se você pegar um só e fazer tudo igual. Vamos depois, por analogia, perfeito. Mas, aqueles que tinham esse conhecimento, que usavam esses temas de muito tempo e que tiveram a oportunidade de usá-los na construção de argumentos, na poesia, na filosofia. Nós tivemos a sorte de achar isso. Então, esse pensamento é muito mais complexo que eu fui. Depois que a polis foi destruída, veio o helenismo, com aquelas heresias todas, e depois os romanos. Pegaram tudo, botaram no saco, chacoalharam e jogaram para o a escolha que era enfim, passou a ser até agora. Caiu na cabeça de um, caiu na cabeça do outro, enfiou no bolso. Então, por que você faz isso? Você faz o que ninguém está fazendo. É a escolha. Porque o seu destino não é mais subordinado a uma linha das partes, das moedas.
como se você nem fizesse. Nós somos piores do que ele. Buscava seguir ali, mas ao mesmo tempo ele sabia que era impossível limitar certas coisas. E nós ignoramos completamente isso, reconstruindo tudo a nossa própria semelhança. Como se tudo fosse hoje de hoje. A gente não vai trabalhar ali. Tá tudo no tempo aí, né? Quando virar ali. Eu já tinha nomes. Sim, ventas, as ilusões, E aí eu vi amanhã, velho. vende, e depois que não dá certo, você vende outro. E assim funciona. Então, minha plantinha aqui não vingou nada. Você fez errado. E outro, que nós vamos dar uma segurança para você, extensiva à sua família. E a sua casa e seu carro. Para depois vender a solução. Não pode. Senão o cara não compra mais. Atenção. Vamos dizer assim. E o problema é desenho de uma vez, a solução para as outras. Exatamente. E aí você tem que administrar isso. Então tem aqueles que conseguem administrar mais ou menos, e aqueles que absolutamente não conseguem. Então, nunca tiveram um padrão, nunca tiveram uma excelência de vida, por assim. E eles acham que o padrão são eles mesmos. É como, sei lá, um exemplo radical aqui, né? O tráfico de drogas, que só milionário da noite do dia, tem helicóptero, tem carros, eles se achavam, etc. Mas que tem? Qual o padrão dele? Qual é? Não. Aí alguém vê isso. Não, é legal, eu queria um negócio desse. Quem eu quero? O cara tá cheio de mulher do lado, cheio de dinheiro, joga assim para todo mundo. Eu não vou fazer. Primeiro que era também. Bem fácil. A profundidade da ação dos coisas passa tem um padrão. Muita gente usa um padrão bem baixo, achando que dá por ser padrão bem baixo. Você nunca tem alguém diz assim, já ouvi pessoas falando que não acredita que o plano de tal tem tudo que nos pede, facilidade, celibato, não sei o quê. Eu conheci gente da idade dele que nunca fez isso. Mas na plano e tal, ele fala disso, mas é mentira. Porque o pai era assim também, igual ele tinha a mesma idade, ele não era da sua. Seu padrão é outro. E você escolhe aí, qual é o seu agir. Tem padrões, então, são justamente as opiniões da nossa. Você vai aprendendo e você vai imitando isso. E torna um obscuro, que é de um grau a realidade limitando, e aí castiga. A representação de Deus. É a imagem das coisas. É aquilo que eu me apresento e vocês me veem aqui. Um pouco de ouro, um relógio de carro, isso, aquilo e tal. É uma representação. Mas é uma representação de quê? De qualquer jeito, eu sou pesquisador de na prova, você é livre. na prova. E aí eles iam comparar com justamente a alegoria que as pessoas apresentam o ser nas redes sociais e de fato elas realmente são. Então, a aplicação é o último grau. Aí vem o boxe. Ali, na diária, que é o elemento intermediário,
E a nós, que é o ato da inteligência, o ato da inteligência, que é o ato criador. Eu pensei na farmácia. Depois ia dar mentira. Mentira ainda não se quiser. É o mais fácil que tem, é a coisa mais comum. Ela não entra em categoria de pensamento. O que é a eficácia? Pode ser uma imagem, uma representação. É uma mentira. Mas, na verdade, eu acho que não, porque é meu. Eu posso mostrar o que eu quiser. Não é assim que se diz? Como se isso fosse uma representação ideal de um indivíduo. Tudo é mentira. Até a doxa é uma mentira. As melhores opiniões são mentiras. Não é saber. Claro, nós somos mentiras. Eu pensei que a coisa era bem pilosa como a nossa. Mas eu não sei dizer que eu considero a lírica entre. Não sei se isso é poético, eu acho que é, mas eu considero a poesia antiga. A moderna eu não considero. Não sei o que dizer. Mas pode ser mesmo grave, entendeu? Então você tem que usar para dar uma alegoria significativa da verdade. Ou pode usar para dar uma alegoria significativa da verdade. E aí fica, o padrão também pode usar isso uma forma de dar, mas explicar teoria e não é bom. Exatamente. E a gente, Ou já está acostumado com a estrutura. e nós não podemos discutir essas coisas abertamente. Isso não é discutir. Como eu falei antes, isso aqui é uma coisa muito mais direcionada. Então a gente fala assim, porque nós não podemos chegar e ficar falando isso. Assim, plantando que se para os seus ciclos. Ao escrever, você tem que converso. Tem que abrir isso, pode esse. Na verdade, ao que é o princípio. Você pode falar algo extremamente sábio. Mas esse saber simplesmente a prova sabe que como padrão baixo você tem que padrão você leva eu já não conheço mais. Eu acho que não pode ser pessoa desse jeito, não existe. Eu nunca vi ninguém, meu pai não é assim, meu irmão não é assim, minha mãe não é assim, ninguém eu conheço é assim. Você vê como você restringe ao seu próprio umbigo. Se recusar a olhar para dentro. Parece que me lembrou uma famosa isso que eu pensei que ele deveria ser um defeito de alimentação. Aqui não, você falou? Sim. Que é não reconhecidos de nós somos. A nossa, o outro saltão. A não é que eu não conheço. Eu não conheço. Então, para mim, é difícil. Então, quando você vai a uma aula de geometria, e o professor demonstra lá os elementos de geometria nos seus teoremas, assim existe um caminho. Já precisa perguntar. Você falou a palavra-chave.
Não é acreditar que se fez. É chegar. Está preso lá? Já pode. Você também pode chegar aqui, mano, e aprender isso aqui. Só que vai precisar exatamente muitos dos medidas Eu falo assim, isso aqui é. Essa linha mais longa do que essa? Como é que você sabe? Estou olhando. Então ele fala assim, que é um quadrado, né? Isso aqui é um quadrado. Tudo quadrado. Vocês podem ver. Então eu quero dar esse quadrado aqui é o meu. Quando eu faço a celebração para o Deus do Japão. Volta. Mas a pizza vai. Só vou ter que dobrar de tamanho. Dobro também. Eu ponho 2 quadrados. Um aqui e outro aqui. Ficou muito quadrado aqui. Completando. Eu vou botar em cima do livro, vou ficar um quadrado mais. Um quadradão. 4 quadradinhos. 4 vezes. Voltando. Ele começou a tintir. Não tinha como. E aí, ele desdobrou na diagonal e um quadrado que é exatamente o quadrado original. É geometria, matemática. Mas o escravo acompanhou direitinho e fez. Ele só perguntou assim: esse menino que falava dele, nasceu em casa. Ele não é. Então você pode chegar. Não precisa ter abistas. Você pode usar sua inteligência, sua dialética. Porque a geometria é como um daimon. Um daimon é um Deus. Não, faz um momento de transição. Deus não chega para você. Entra ali e vai entender. Vai. Vamos terminar. Deus me chamou. Você tem que estar. Daí ele diz assim: está no livro do Brás. Bom, só um excesso de divindade nisso. Está no livro do Brás. É um exagero de demônios. Chama-se demônios lá. Daimônios em latim, vida demônios na Bíblia, na cultura cristã. Mas é um daimon, é o Eros que nos impulsiona. E aí o Eros, ele é repleto disso. Que por isso dá solução para as pessoas, de fazer você sair dessa situação. Aí você vai, consegue. Aí você se torna um professor, você tem outros também possíveis. O cara da caverna sai, mas volta, porque os outros também saem, tá? Tem que tomar muito cuidado. Eu tenho isso. Cuidado. Interessante no meio, mais interessante no final, está, e vai chegar, vai dar um salto de extremo. Vai chegar à conclusão que aquela propriedade não vale apenas para aquele quadrado que ele dá vida, não vale para todos os. Isso é que é formidável. Você sabe o que é esse salto? É o que ele é conhecido, que ele vai explicar na teoria das ideias do Fedro. A partir do 99. É a teoria das ideias, quer dizer, esse quadrado aqui, foi para casa que eu achei, né? Eu desenhei isso aqui antes. Eu não tive qualquer coisa. Ele é. Fecha aí no quadrado.
Tá. Essa pessoa é mesmo que eu. Como é possível? Você entende? É possível. Já vem aqui, você já vem pronto. Certo? Você resgata a forma. Aí quando você vai explicar, você se utiliza de meios como que eu quisesse olhar o sol, comigo, eu quisesse olhar o sol, e eu uso meios, como por exemplo, mostrar um desenho, ou um quadro, ou um lago em que ele se reflete, que eu posso olhar para ele. Eu uso os termos da matéria e da possibilidade que eu mesmo não sou capaz de compreender. Esses são os argumentos da filosofia. Eles estão chamando de segunda navegação. E quando você vai no barquinho lá, tem uma vela inflada, o vento sobrando, beleza, e quando vem para Tem mais um nome, se apoia. e agora? Argumentos, policy, seu trabalho. Por isso que não adianta você querer. Você só consegue isso por mérito. Ninguém vai chegar aí e dar. Falar assim, deixa que não precisa fazer nada de que já fiz para você. Diz que eu te salvo. Não tem isso. Não existe isso. É possível. Essa é a grande dificuldade e a grande restrição. Certo? Para entender tudo isso, a gente vai aos pouquinhos, aprendendo as coisas mais simples, para depois começar a ler melhor, mais objetivamente, e ter essas ideias assim, muito mais claras. Sempre. A última. Terceiros. Tem variado milionários sobre isso para perguntar. Diógenes ao tempo, pega. Aqui também temos dois verbos. Pega. Catar. 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 Catéritas, catendo, terceira pessoa singular. E esse? Esse não é difícil. Se aqui é o verbo água, Pega. conduzir, guiar. Tem um água só. Pega com pega e aquela tá. Aí não tem a Globo, né? Que Empreendedor. Aqui é isso.
Então, aqui, veja como ele tem uma diferença, né? Mas, na verdade, se você observar bem essa forma, pega, é assim. Eu fui separando assim, porque esse água que está aqui no meio é esse, cara. Aí eu cobrei isso aqui no momento. Depois que eu alviço, é um alviço preto. É muito sujo, é raríssimo. Geralmente o alviço é mais comum que ele é marrom. Mas é assim, é secundário também. Você está no meio. Tá? Muito bem, é o verbo conduzir, né? Está no terceiro pessoa singular. É aqui. Se refere a Dionysos. Dionysos é um deus. Terceiros, o herói ateniense. O terceiros, catélico, né? Catálico. Deixar, deixou, né? Deixou de Ariadne. Internaxo, naxo. Na ilha de Naxos. Mudativo, né? Deixou nesse lugar. Dionysos. Tá vendo? Tem significado, né? Está conduzido. Ele passou lá e pegou. Pronto, é só isso. Os dois analistas aqui, esse aqui é diferente, porque ele é mais bom, tá? Então, ele funciona assim. Dois períodos. Tem um dia e a vida. Dois deuses querem E depois que pega um dia, bom. já é. Ele usava os dólares. Então, vamos fazer o seguinte. Nós fizemos aqui até o resto. E daqui adiante, cada relaçãozinha traz sempre uma dificuldade para você achar o verbo. Então, todos os verbos que estão aqui estão no vocabulário. Todos. Então, se você for ver no dicionário, é fácil. Então, é interessante que vocês anotem esses verbos discutidos, que são muito frequentes. Por exemplo, mandando, levam. São verbos muito frequentes, né? O depende, veio. Eles vão se repetir, tá vendo? Até depois. Pode ter. Dois exercícios que vão se repetir. Você imagina na frequência. Isso é muito bom. Então, esses verbos são os verbos muito importantes que vocês têm que saber para chegar no texto. Na próxima aula, a gente vai pegar já vou dar um texto do que é conhecido na oração pública. Não tem pressa não, para fazer de parte. O importante é que você sinta isso, consiga fazer. Se você não conseguir, para você tem uma explicação para isso. Tá certo? Agora, o fato de você tentar não conseguir, significa que você está estudando, você ainda não chegou a ter uma satisfação. Às vezes você consegue passear. E depois você vai chegar e conseguir voltar. Esse é o objetivo disso. Você não tem, não é a forma de traduzir. É como você vai trabalhar. É o método, é a via, é uma via longa.
chegar. Então, vamos falar para aí, vocês se preparem, se vocês puderem, na próxima. Tem alguma questão? Queria tentar. E a minha vida está meio isolado. Ele está sendo explicado por que ele está sendo vivido. Não tem todo a cidade aqui. É o ativo da pessoa. Tem razão. Fugindo para a cidade. Esse aí é o número. Eu, às vezes, eu estava com ele pedindo para a cidade. Isso. 14 anos. Eu cansava. Era de domingo. Eu tenho que pedir para preparação. Olha o bando de